Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre de 2021. Como temos feito na maioria das aulas aqui durante esse trimestre, eu quero deixar aqui muito bem recomendado o curso sobre o pentecostalismo, ministrado na Academia de Pregadores pelo pastor César Moisés. Então, se você não é aluno da Academia de Pregadores, se inscreve lá no portal da Academia, participe do curso, com toda certeza será um curso de grande crescimento e aprendizado para a sua vida, mas também vai ser um curso que vai te auxiliar para as ministrações desta revista do primeiro trimestre de 2021 do currículo de adultos, curso sobre o pentecostalismo. Pentecostalismo, este é o nome do curso ministrado pelo pastor César Moisés. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 9, do dia 28 de fevereiro de 2021. O título da lição é Vivendo o Fervor Espiritual. Como seres humanos, nós somos levados a nos envolver de uma forma muito mais intensa e efusiva com aquilo que realmente traz alegria e envolvimento para o nosso coração, para as nossas emoções, para o nosso intelecto, para a nossa razão. Quando nós pensamos em viver o fervor espiritual, nós acreditamos que a espiritualidade não pode ser uma espiritualidade fria, não pode ser uma espiritualidade engessada, ela não pode ser uma espiritualidade acadêmica, tem que ser uma espiritualidade fervorosa, que produz em nossos sentimentos e nas nossas emoções o desejo de nos tornar cada vez mais espiritual. Essa é uma característica da fé pentecostal, não é? Uma fé envolvente, uma fé ativa. Então, o que nós vamos aprender na lição de hoje é exatamente isso. Como viver esse fervor espiritual. O texto áureo da lição está no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Durante a tratativa aqui dos comentários da nossa lição, nós vamos explanar este texto, vamos pensar sobre o que Paulo realmente está falando, sobre qual é esta verdadeira recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Pode se referir, em Atos 2, ser cheio do Espírito, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se refere ao batismo. Mas nós vamos perceber diversas outras expressões semelhantes na Bíblia que não estão ligadas ao batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida plena no Espírito. Ponto central da lição nos diz o seguinte: é preciso viver o fervor espiritual. É preciso, importante, necessário, preponderante viver este fervor espiritual. O objetivo geral da nossa lição, mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. E os objetivos específicos, primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Né? O que é devotar? É se dedicar ao sagrado. Então, através da palavra e da oração. Segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. E terceiro, prevenir a respeito da frieza espiritual. E quando falamos de frieza espiritual, não estamos nos referindo, eu estou dizendo isso por diversas vezes aqui nas nossas aulas durante esse trimestre, justamente para nós não criarmos uma resistência com os nossos irmãos não pentecostais, né? Então, quando falamos de frieza espiritual, nada tem a ver com os nossos irmãos que são praticantes da fé reformada, né? Da doutrina reformada, que não são pentecostais, nossos irmãos tradicionais. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 20. Portanto,
Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aos comentários da nossa lição e nós vamos compreender aqui que quando Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, ele está escrevendo justamente para uma igreja na qual ele passou de forma ininterrupta o maior tempo no seu ministério. Paulo ficou cerca de 3 anos na igreja de Éfeso, ensinando aquela igreja. E ele admoestou a igreja, ele capacitou a igreja de Éfeso, ele formou a igreja de Éfeso, transformando a vida da igreja, ensinando para que aquela igreja tivesse uma evolução espiritual. Eu sempre digo que a carta aos Efésios é uma carta em que Paulo pega uma igreja como se fosse um bebezinho espiritual. E ele trabalha a vida desta igreja, até que aquela igreja esteja pronta para um combate espiritual urgente, que já está acontecendo, que é o que Paulo fala no capítulo 6 da carta aos Efésios, que eles deveriam estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então a carta aos Efésios é uma carta muito especial para nós estudarmos sobre eclesiologia, a vida da igreja. Automaticamente ela reflete também qual deve ser o nosso comportamento como igreja, eu e você, cada um de nós como igreja. E aqui Paulo está tratando com os crentes de Éfeso, dizendo que eles deveriam ser prudentes e não nécios, mas sábios, se conduzir de forma prudente. Nécio é aquele que nada conhece. Nécio é aquele que não tem capacidade de discernir as coisas. E Paulo está dizendo que os crentes de Éfeso e todos nós não podemos andar como nécios, mas como sábios. Ele aconselha que é preciso remirmos o tempo. Remir o tempo não é, como alguns acreditam, utilizar o tempo de forma rápida. Remir o tempo é aproveitar todas as oportunidades para fazer aquilo que deve ser feito. É claro que neste contexto, Paulo está nos ensinando que precisamos remir o tempo a fim de que sejamos efetivos como igreja, efetivos como povo de Deus, efetivos como servos de Deus. E ele diz, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, quanto mais rápido nós entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e quanto mais rápido aplicarmos a vontade de Deus à nossa vida prática cotidiana, isso quer dizer que muito mais rápido nós iremos estar envolvidos pela vontade do reino e pela vontade de Deus para a nossa vida. Então ele diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está utilizando aqui uma figura metafórica, porque haviam adoradores do deus Dionísio, e esses adoradores do deus Dionísio, eles se embriagavam. E quando estavam no êxtase alcoólico, eles acreditavam que neste momento estavam em contato com a divindade. Aí Paulo está dizendo, vocês não precisam disso. Vocês não precisam se embriagar, perder a consciência numa êxtase alcoólica para estar em contato com nenhuma divindade. Vocês precisam de sensatez, que é o que ele já está dizendo. Vocês precisam de inteligência e precisam ser cheios do Espírito Santo. Paulo está nos dizendo que é possível ser cheio do Espírito Santo para a vida cotidiana.
Ser cheio do Espírito Santo, como falamos na verdade prática, não é só na condição do batismo, na condição do renovo espiritual, do falar em línguas espirituais. Não é só no momento cultico. Ser cheio do Espírito Santo é uma condição para uma vida bem-sucedida, direcionada pelo Espírito em todas as áreas da vida. Desta forma, sim, como diz o título da lição, nós conseguimos viver o fervor espiritual. Vamos então aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre a importância da devoção pela palavra e oração. E ele vai falar sobre o que é devoção, deixando-nos claro que a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração e o nosso amor pela palavra e apego ao jejum. Então, o que é se devotar? O que é devotar? É se apegar, é estar ligado, é buscar aquilo. Ser devoto é ser apegado àquilo que nós adoramos. O comentarista vai tratar ainda que a nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Ninguém é melhor do que o outro porque ora, porque jejum ou porque lê mais a Bíblia. O evangelho não é meritório, nós já tratamos disso aqui durante esse trimestre. Então esta ideia de que eu oro mais, então eu sou mais santo, eu leio mais a Bíblia, então eu sou melhor, o evangelho não é exibicionista. Essas práticas não são motivo de exibição. Muito pelo contrário, quanto mais próximos de Deus nós estamos, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais oramos, mais nós reconhecemos o nosso estado de miséria diante de Deus. E mais nós nos submetemos à sua vontade e buscamos para a vida dos nossos irmãos estas práticas que alegrem a sua vida, que alegrem também o seu coração e que lhes dê uma devoção espiritual. Segundo parágrafo, a oração e a palavra. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Nós precisamos ser uma igreja que ora mais. Nós precisamos ser uma igreja que nos devotemos mais à palavra de Deus. Precisamos voltar a esta vida de oração. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Oração e palavra são fundamentos essenciais para uma boa vida cristã. Na oração, nós nos aproximamos de Deus. Eu sempre digo que a oração não pode ser um mecanismo de petição. A oração tem que ser uma ferramenta de comunhão. O melhor da oração não são os pedidos que nós fazemos, é a comunhão, é a presença de Deus da qual nós desfrutamos no momento de oração. Então, repito, a oração não é um mecanismo de petição. A oração deve ser uma ferramenta de comunhão. Através da oração, nós nos aproximamos de Deus, nós nos posicionamos diante de Deus, sentimos a sua presença e somos transformados pela sua glória na nossa vida. Terceiro parágrafo, viver sabiamente. Viver sabiamente. Estes exercícios espirituais, como diz o nosso comentarista, esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia, devem ser colocados em prática no dia a dia. São exercícios espirituais. Não é? Tem um livro chamado Celebração da Disciplina, do Don Richard, que eu recomendo. Celebração da Disciplina, do Don Richard. Ele trata de diversas disciplinas espirituais que devem ser aplicadas na nossa vida. Nós sabemos que, infelizmente, não deveria ser assim, mas infelizmente a nossa vida cristã, ela oscila. Ela oscila. A gente deveria atingir um nível de vida espiritual e não oscilar mais.
Mas infelizmente a gente oscila. Como fazer para que a nossa vida espiritual não oscile tanto? Aplicando a nossa prática cotidiana, disciplinas espirituais que nos mantenham em comunhão com Deus. Se você fizer uma análise da vida de Cristo, você vai perceber que Jesus estava sempre desenvolvendo a disciplina da oração, a disciplina do jejum, a disciplina da solitude. Solitude não é solidão, solitude é se separar. A solidão é uma separação que ocorre motivada por sofrimento, por angústias, por dificuldades. A solitude é uma separação voluntária, de bom grado, de vontade própria, a fim de se aproximar de Deus. A solidão é uma fuga, é uma tentativa de fuga de realidade. A solitude é uma separação voluntária para aproximar-se de Deus e viver momentos de comunhão com Ele. Nós precisamos desenvolver estas disciplinas, não é? Estarmos a cada dia mais próximo de Deus. Quarto parágrafo da nossa lição, o nosso comentarista vai tratar sobre remindo o tempo. E essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir o tempo significa comprar de novo. Significa resgatar, aproveitar o tempo da melhor forma possível. Foi o que nós falamos agora há pouco ao fazer o comentário da leitura bíblica em classe. Nós precisamos entender a brevidade do tempo. Brevidade. O que é esta brevidade do tempo? O tempo está passando muito rápido, muito depressa. Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Queridos, eu digo que viver o tempo de Deus não é esquecer do nosso tempo, mas é ajustar o nosso tempo ao tempo de Deus para vivermos o melhor tempo da nossa vida em todo o tempo. Vou repetir. Viver o tempo de Deus não é esquecer-se do nosso tempo, mas é ajustar o nosso tempo ao tempo de Deus para viver o melhor tempo para a nossa vida em todo o tempo. Deus, em todo o tempo, tem um tempo oportuno para a nossa vida. Então nós não podemos esquecer do nosso tempo. Eu estou vivendo o tempo de Deus. E tem pessoas que dizem estar vivendo o tempo de Deus e esquecem do seu próprio tempo. Esquecem de buscar um desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional dentro deste tempo. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um tempo oportuno em todo o tempo para a nossa vida. O meu desejo é que você entenda o tempo de Deus para a sua vida. E viva o seu tempo, dedicando o seu tempo, ajustando o seu tempo ao tempo de Deus. Assim você aproveitará o tempo da melhor forma possível. O tempo passa muito depressa e parece que os dias estão sendo cada vez mais abreviados. Mas que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie e nos leve a viver o melhor tempo de Deus para a nossa vida. Que esta bênção esteja sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição, no segundo ponto, o comentarista vai tratar sobre a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. Manter-se cheio do Espírito Santo. Nós não devemos confundir a expressão cheio do Espírito Santo no Pentecoste. Porque ali, no Pentecoste, ser cheio do Espírito Santo está falando do batismo com o Espírito Santo. Mas é possível ser cheio do Espírito Santo mesmo não sendo batizado com Espírito Santo. Primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre e não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. O que Paulo está ensinando para a igreja, eu já disse aqui do contexto metafórico que Paulo está utilizando, que era a celebração ao deus Dionísio, uma celebração pagã. E quando Paulo diz não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, ele está dizendo o seguinte: buscar a satisfação espiritual, a busca da satisfação espiritual
tem que ser em coisas espirituais. Então, no culto a Dionísio, as pessoas se embriagavam, buscando uma satisfação espiritual, porém em coisas terrenas. A nossa satisfação espiritual, nós só a encontramos em coisas espirituais. Ser cheio do Espírito Santo nos dá prazer. Eu nunca esqueço do irmão Chiquinho. Irmão Chiquinho, lá da cidade de Manhuaçu. Irmão Chiquinho, lá da cidade de Manhuaçu. Meu amigo, ele me disse uma vez, o Anderson, tem muita coisa neste mundo que dá prazer. E se você buscar as coisas do mundo, você realmente vai ter prazer. Mas é possível ter prazer também nas coisas espirituais. Ele disse, por exemplo, ter um bom nome dá prazer. Ser usado por Deus dá prazer. Ser cheio da presença de Deus dá prazer. E eu nunca esqueci dessa frase dele. Nós não podemos trocar um prazer menor por um prazer maior. Os prazeres do mundo realmente são prazerosos para a nossa vida. Mas os prazeres de Deus são muito maiores do que os prazeres do mundo. Então o que você vai decidir? Vai trocar um prazer maior por um prazer menor? O prazer nas coisas de Deus é muito mais prazeroso do que os prazeres do mundo. Eu nunca esqueci desta frase. Eu tinha 30 e poucos anos de idade. Há mais de 10 anos o irmão Chiquinho me disse isso e eu nunca esqueci. Que Deus abençoe abundantemente a vida do irmão Chiquinho, um amigo que tem muito tempo que eu não vejo, mas um homem que Deus usou para marcar a minha vida com esta expressão e com esse ensinamento. Deus abençoe a casa do irmão Chiquinho, Deus abençoe a família dele, sou amigo dos filhos, do genro dele, o Abraão, o pastor Abraão. Que Deus abençoe a cada um de vocês de forma poderosa, e eu louvo a Deus pela vida do irmão Chiquinho, que foi usado por Deus para me trazer esse ensinamento que eu nunca esqueci e que direcionou a minha vida em todos os aspectos. Então, quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, ele está dizendo, não busque prazer espiritual em coisas terrenas, enchei-vos do Espírito Santo. Ele está dizendo, ser cheio do Espírito Santo dá prazer. Segundo parágrafo do segundo ponto, ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta expressão, como diz o nosso comentarista, indica renovação espiritual, novo enchimento do Espírito. Esta expressão, então, indica um renovo. Enchei-vos. O Espírito Santo está sempre disponível, todos os dias. Então, nós devemos orar, dizendo, Senhor, me encha do teu Espírito. Me encha hoje, me encha amanhã, me encha depois. O que nós estamos tratando aqui nesse segundo ponto é sobre a importância de manter-se cheio do Espírito. Manter-se cheio do Espírito. A vida cristã não pode ser uma vida onde nós alcançamos patamares incríveis e depois nós recuamos também incrivelmente. Nós precisamos alcançar patamares incríveis e manter isto. Manter isto. Quanto mais envolvidos com Deus formos, mais envolvidos com Deus deveremos querer estar. Terceiro parágrafo. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. E o comentarista nos coloca que isso já foi estudado na lição de número 3, em outras passagens, ser cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, mas não é o caso de Efésios capítulo 5 e o versículo 18. Aí eu faço aqui uma pergunta, que eu fiz questão de colocar aqui, ó, na revista, para eu não esquecer. Quem não pratica a fé pentecostal pode ser cheio do Espírito Santo? É claro que pode. É claro que pode. E eu achei brilhante este comentário do nosso comentarista aqui, né, porque demonstra não uma discriminação com os crentes não pentecostais. E ele finaliza esse terceiro ponto dizendo que é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Plenitude do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo se refere a esta plenitude do Espírito, que está disponível a todo crente. A todo crente. O Espírito pode
pode agir na nossa vida de forma plena, pode nos plenificar. Isso quer dizer que nós já estamos totalmente transformados? Não. Isso quer dizer que nós estamos mantendo uma relação espiritual saudável e que o Espírito Santo está agindo na nossa vida de forma a nos tornar cada vez mais cheios do Espírito Santo. Terceiro ponto da nossa lição: vigilantes contra a frieza espiritual. Devemos estar vigilantes. A frieza espiritual é algo que está ao nosso derredor. É algo que está tentando nos tragar, nos tomar. Como ocorre a frieza espiritual? Da noite para o dia? Não. A frieza espiritual ocorre com o relaxamento na prática das disciplinas espirituais. Quando nós não oramos mais, quando nós não lemos mais a Bíblia, quando o nosso tempo começa a ser ocupado com as coisas que não nos edificam espiritualmente, e nós vamos nos distanciando daquilo que produz a nossa espiritualidade. Automaticamente, se não tivermos cuidado, vamos chegar à frieza espiritual. Então, o nosso comentarista coloca o seguinte: que você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo de diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Então era um requisito. Perceba que ser cheio do Espírito Santo é algo visível, ok? Porque se para fazer parte do grupo de diáconos precisava ser cheio, isso precisava ser constatado. E como nós constatamos que alguém está cheio do Espírito Santo? Pelos frutos, pela prática de vida cotidiana, nós podemos constatar isso. Olha, como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Então o apóstolo vai apresentar pelo menos 3 formas: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e a submissão. Então, como nós constatamos que alguém está cheio do Espírito? Testemunho transbordante, vida de gratidão e a submissão. Então quer dizer que quem não tem um testemunho transbordante, quem não tem uma vida de gratidão e nem tem submissão, não está cheio do Espírito Santo? É isso mesmo, não está. Eu aprendi que às vezes nós falamos muito o seguinte: importante é o que eu sou, não o que eu faço. Só que tudo o que eu faço parte do pressuposto daquilo que eu sou. E na verdade eu acabo me tornando aquilo que eu faço. Então o que eu faço é sim importante, porque manifesta aquilo que eu sou. Vamos pensar aqui sobre o testemunho transbordante, que é o primeiro ponto. Testemunho transbordante. Ele é um sinal evidente. Por quê? Primeiro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando eu estou testemunhando, quando eu estou falando de Cristo de forma transbordante, é porque o meu coração está cheio disso. É porque eu estou vivendo um tempo de espiritualidade magnífica, um tempo de grande renovo espiritual, um tempo de plenitude do Espírito Santo. Outra coisa, nós falamos voluntariamente com alegria daquilo que realmente nos envolve. Quando nós estamos motivados, por exemplo, se a gente passou na faculdade, começa a fazer uma graduação e a gente começa a aprender coisas novas, e é a faculdade que a gente sempre quis fazer, aquilo nos envolve. Então, toda oportunidade que a gente tem, a gente fala daquilo, a gente cita aquilo, a gente faz uma referência daquilo, porque estamos falando voluntariamente e com alegria daquilo que realmente nos envolve. Será que realmente temos testificado, testemunhado das coisas espirituais? A igreja primitiva testemunhava. E o testemunho transbordante é uma indicação de que estamos cheios do Espírito Santo. Outra coisa importante, esse testemunho transbordante fala de uma vida envolvida pela alegria da salvação. A nossa vida envolvida pela alegria da salvação. É um novo convertido, que ele se converte e ele não sabe muita coisa, mas ele diz: Jesus está mudando a minha vida, Jesus está mudando a minha trajetória, Jesus está fazendo uma obra na minha vida. Ele não se importa
onde ele está ou com quem ele está sempre falando. Queridos, eu tenho dito que uma das coisas que nós precisamos nos nossos dias é celebrar a nossa fé em Jesus. O que é celebrar a nossa fé em Jesus? É falar sobre a fé que vivemos. É não ter vergonha de falar da nossa fé na fila da casa lotérica, no supermercado, de gente realmente estar envolvido, motivado por isso, com um coração transbordante. Celebrar a fé em Jesus é falar de Jesus para as pessoas. Uma vez que Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida, e isto realmente me envolve, é isto que eu irei falar. Então celebre a tua fé em Jesus com alegria. O nome de Jesus será glorificado e as pessoas perceberão o quanto é importante servir a Cristo por causa do teu testemunho. Então o testemunho ser transbordante é um sinal evidente da plenitude do Espírito Santo. Outra coisa importante que o comentarista cita aqui é dar graça em tudo. A Bíblia diz que nós devemos ser agradecidos em tudo. Em tudo, sede agradecidos. E o comentarista nos coloca que o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. Nessa passagem que estamos analisando, o que nós queremos dizer aqui? Que dar graças a Deus não é só dar graças ao Pai. Isso envolve uma ação trinitária na nossa vida. Então, ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre. Paulo disse isso, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, o texto que lemos. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos dando graças, agradecendo, louvando, sendo gratos ao Deus Trinitário. Gratidão. Gratidão. É um dos sentimentos mais nobres dos seres humanos, quando demonstramos gratidão por aquilo que alguém faz por nós. Você tem dado graças a Deus em tudo, mesmo no meio das lutas e das provações. Você pode dar graças a Deus porque sente a presença dele do seu lado, te protegendo, conduzindo, guiando. Dê graças a Deus em tudo e as circunstâncias irão mudar à sua volta. E por fim, submissão. Submissão. Se um dos sinais que somos cheios do Espírito Santo é um testemunho transbordante, se um dos sinais que somos cheios do Espírito Santo é dar graças em tudo, é também um dos sinais que somos cheios do Espírito Santo a submissão. Ela é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a esta sujeição. Se estamos cheios do Espírito, estamos tão satisfeitos com a ação do Espírito na nossa vida que nós nos sujeitamos. Sujeição não é uma entrega obrigatória. Sujeição é uma entrega voluntária. Quando eu me sujeito, quando eu voluntariamente me entrego à vontade de Deus ou à vontade de alguém que Deus colocou como liderança sobre a minha vida. Infelizmente, vivemos uma geração de dura serviço, que não tem facilidade para se sujeitar. Uma geração arrogante, mas nós vivemos também nesta geração relacionamento com pessoas que estão cheios do Espírito Santo e se sujeitam de forma voluntária e o nome do Senhor é glorificado. Meus queridos, que o Senhor nos abençoe de forma poderosa e que nós possamos viver plenamente o fervor espiritual para a nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.